Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre exames diagnósticos para constipação intestinal. A constipação intestinal ou prisão de ventre, a gente sabe que é um problema que acomete muitas pessoas e que deixa essas pessoas muito desconfortáveis com esse tipo de problema. Para fazer o diagnóstico correto do tipo de constipação ou de prisão de ventre, existem alguns exames. Um dos exames é um exame chamado tempo de trânsito colônico. O que é isso? O paciente ele ingere uma cápsula contendo 24 anéis que são radiopacos, ou seja, são visíveis ao raio-x, como essa cápsula aqui que tem 4 anéisinhos. E esse paciente ele faz radiografias uma por dia durante 5 dias. Existe um protocolo para isso e o paciente realiza essas radiografias e depois ele volta e essas radiografias elas são analisadas e esses anéis eles são contabilizados dentro do intestino grosso do paciente. Então ele permite esse exame diagnosticar um paciente que tem uma constipação crônica, funcional ou por doença de síndrome do intestino irritável. Ele permite distinguir um paciente que tem uma constipação intestinal por inércia colônica ou hipomotilidade, esse intestino grosso todo funciona de uma forma ineficaz, funciona mal, ou ele permite estabelecer o diagnóstico de obstrução do trânsito de saída ou obstrução de saída, que é quando esses anéis eles ficam todos reunidos na parte distal do intestino grosso. Com isso, estabelecendo o diagnóstico de uma forma correta, a gente consegue tratar esse paciente de uma forma eficaz, fazendo com que evite algumas vezes desse paciente ir para uma cirurgia de forma desnecessária. O exame é um exame considerado de baixo custo, sem efeitos colaterais, é um exame simples, muito bem aceito pelos pacientes, porque não tem necessidade de nenhum método invasivo, não é um método invasivo, e muitas vezes ele pode ser uma alternativa a um exame chamado enema opaco, que é muito desconfortável para os pacientes. Então é importante o paciente que tem esse problema de prisão de ventre ou uma constipação que sofre com isso, que ele procure seu médico, converse e a possibilidade desse exame diagnóstico chamado tempo de trânsito colônico, ele já é disponível aqui em Campos. Se você sofre com constipação intestinal, é ideal que você procure um médico, um especialista e faça uma avaliação do tipo de constipação, fazendo o diagnóstico de forma correta, estabelecendo esse diagnóstico, você com certeza vai ter um tratamento muito mais eficaz.